Let's go, Lee. Bora no próximo capítulo. Agora o capítulo 7, Fetching Data. Vamos lá. Beleza? Aqui nós vamos aprender sobre Fetch Data APIs, ORM, SQL, etc. Como Server Components nos ajuda, pode nos ajudar para acessar o back-end. Aqui, Parallel Data Fetch usa JavaScript Partner. Beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui o Paranauê. Choose how to fetch data. API layer. In Next, you can create API endpoints using router handler. Esse router handlers vamos ver o que esse cara é. Vamos voltar aqui, peraí. Vamos abrir aqui. Esse router handlers é rotas que você cria ali na camada de API para você chamar teu back-end através ali no servidor. Seria um BFF, mais ou menos. Vamos voltar aqui. When you're creating a full stack application, you also need to write logic to interact with your database. Beleza? Quando nós estamos criando uma aplicação full stack, nós também precisamos escrever uma interação lógica com a nossa database, uma relacional database, like PostgreSQL, nesse caso SQL, ou um RM, like Prisma. Tá? Ele está dizendo que a gente pode usar um banco de dados relacional, como PostgreSQL, e também nós podemos fazer isso com SQL, ou nós podemos fazer isso com SQL usando um banco de dados relacional ou um RM como Prisma, né? O RM ele é um adapter ali que você coloca entre para fazer uma conexão entre o seu JavaScript com o banco de dados para você escrever em SQL. Então o Prisma seria um adapter. Ele é um intermediador, uma ponte ali. Beleza, aqui a explicação, mas vamos seguir aqui o nosso tutorial aqui só uma explicação mesmo. Aqui dá para você colocar em português aqui, ó, ele traduz, depois aqui dá para ir traduzindo e entendendo tudo isso. Se você não consegue ler em inglês, dá para ler em português mesmo aqui. Beleza? Nossa intenção aqui não é ficar lendo, é acompanhar o tutorial aqui e fazer o projeto. Beleza, vou voltar aqui para o inglês. Vamos ver esse keys aqui. In of these scenarios should not carry database directly. Aqui, ó. Ele está perguntando aqui, ó. Em qual desses cenários não devemos fazer uma keyword, ou seja, fazer uma busca nos seus bancos de dados direto? When you are fetch data on the client. When you fetch data on the server, você pode fazer. When you create a one API interactive to interact with your database. A pergunta é em que cenário você não deve fazer uma pesquisa no seu banco de dados diretamente no seu banco de dados. Quando você está buscando, fazendo uma busca, um fetching no seu servidor, não, no seu servidor você pode fazer de boa. Quando você está criando sua própria API, né, para interagir com seus bancos de dados, também não, você pode fazer isso. A resposta que mais cabe aqui é no seu cliente, você não pode chamar diretamente. Então a gente clica aqui, check answer, correto. Isso o que ele fala é certo, né? Vamos colocar no português, acho que fica melhor para todo mundo isso. É isso mesmo, você não deve consultar seu banco de dados diretamente ao buscar dados no cliente, pois isso exporia o segredo do seu banco de dados, ou seja, ficava aberto ali no seu cliente, não pode. Let's learn more about React Server Components, beleza.
you can use async await, está falando, a gente não pode ficar usando use effect, use state, como a gente faz no React, porque isso aqui é especificamente para client-side, no server-side a gente não precisa fazer isso. Aqui ele está falando que o server component ele executa no servidor, beleza? Vamos ver se tem alguma coisa aqui para gente inserir, tá? Depois a gente vai mais para frente aqui, que é só explicação. Aqui. Vamos lá agora para esse cara aqui. Vamos fazer esse case aqui. Qual é uma das vantagens de usando o React Server Component to fetch data? They automatically protect you from SQL injection. They allow you to carry the database direct from the server without the additional API layer. Essa é a vantagem, tá? They require you to use a API layer and create endpoints. Aqui não precisa, não é obrigado, não é obrigatório você criar uma API e criar endpoints. Ele automaticamente protege de SQL injection. Também não. A vantagem aqui, ó, ele allow you to, ele permite que você faça uma busca do seu banco de dados diretamente do seu servidor sem precisar de uma API. Então a resposta deve ser essa aqui. Então a resposta está correta, beleza? Vamos aqui ver. Usando SQL, você importa aqui, como tem lá no exemplo do data. Quer ver? A gente importou aqui o SQL, ó, para fazer nossas keywords aqui, nossas buscas, nossas funções. Ó. A gente fez funções para escrever o SQL. A gente importou aqui do Vercel. A gente importou aqui da Vercel. Ó, então, ficou muito simples de escrever, né? Então, select tudo from revenue. Então, ele pegou tudo dessa tabela. Então, praticamente escreveu esse SQL dentro dessa função aqui, ó, desse fetch, e ele já fez tudo para nós, né? Então, é bem bacana isso. Tá? Aqui tem outra coisa. What does SQL allow you to do in the terms of fetch data? O que o SQL te permite fazer em partes quando você está fazendo um fetch? Fetch é Manipulate Specific Data. Essa daqui, deixa eu ver, Automatic Cache for Data Perform, não. Change the Database Schema or the Fly, não. Fetch Manipulate Specific Data. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Ou seja, ele faz um fetch e manipula um dado específico. Que a pergunta é, o que o SQL te permite fazer na hora de buscar dados? Vamos dar uma lida aqui, usando SQL. SQL is the Industry Standard Relational Database. We understand the fundamentals of relation database, allow you to apply your knowledge to others tools. The Vercel PostgreSQL SDK provides protection against SQL injection. Beleza. Ó, a resposta anterior aqui que nós pegamos, ó, há uma proteção aqui, ó, contra esse SQL injection aqui. Tá bom. Agora a gente vai aqui. Eu acho que a resposta é essa daqui, eu não tenho muita certeza. Por causa dessa daqui, ó, fetch all e o data. Eu acho que é fetch, manipula e data. Essa aqui é a resposta, é mesmo, é ela. Então ele faz o fetch e manipula os seus dados. Beleza. E outra coisa legal, se você usar a sua própria banco de dados, no capítulo 6, você pode atualizar o banco de dados que eu te work with you provider. You can find the queries in
Então, ele está falando aqui, ó, que se nós quiséssemos aqui, ó, nesse data lib, trocar nosso banco de dados, vamos supor, exemplo, que nós vamos usar outro cara aqui. Nós não vamos usar nós não vamos usar o SDK aqui da Vercel aqui, por exemplo. A gente quer usar, por exemplo, um SQLite aqui dentro mesmo do VS Code, assim, local. A gente pode vir aqui só trocar o nosso banco de dados aqui, entendeu? Usar, por exemplo, aqui um Prisma, né? Dá pra gente usar um Prisma aqui, por exemplo, e fazer nossas queries aqui dentro, de boa, sem problema nenhum. Mas esse caso que a gente está seguindo o tutorial, então a gente vai pegar o que ele nos fornece aqui. Tá, agora nós vamos fazer a parte lá do page, né? Vamos fazer aquela parte ali do dashboard. Agora nós vamos entender os diferentes meios de fazer data fetching. Vamos buscar dados para o dashboard, para a página de overview do dashboard. Entra na página, beleza? A gente vai no dashboard page, que é aqui, e copiar esse seguinte código aqui. Vamos copiar esse código. Então, praticamente, o que esse código faz? Ele tem aqui um H1, tem uma main por volta. Eu vou copiar aqui e colar lá, e a gente explica o que esse cara fez aqui, tá? A gente tem aqui o database. Deixa eu só pegar aqui o localhost, a home. A home e aqui, ó, dashboard, tá aqui. Praticamente esse cara tá fazendo o que? Ele tem um H1 aqui, que é esse cara aqui, ó, beleza? E aqui nessa div ele vai listar, os nossos cards. Beleza? Ele vai listar os nossos cards aqui. Vai ter os cards nossos aqui. E esses cards, são componentes que vêm lá do nosso dashboard. Então, esses caras aqui são os nossos componentes, né, que está aqui dentro dos nossos componentes aqui, do nosso UI, beleza? E ele vai colocar aqui dentro. Então, praticamente ele fez um wrap aqui, um main, colocou um título, tá? E aqui colocou uma div, e aqui dentro vem os nossos cards. Então, ele está pegando o total de dívidas pagas, pendentes e o número de invoices. Então, está colocando em cada card aqui essas coisas. Se a gente for buscar aqui, UI, invoices, vamos criar aqui, por exemplo, um card. Cadê o card aqui? Eu não tô vendo o card aqui, não. Aqui, ó, card. Ainda não tá pronto, acho que nas próximas aulas. Mas, enfim, esse é o código pra gente colar. Tá aqui, beleza? Vamos voltar lá. Tá, aqui ele já tá falando que a page é uma função assíncrona. Beleza? E agora nós vamos fazer o seguinte. Fetch data for revenue charge. O que nós vamos fazer? Revenue charge esse cara aqui. A gente vai buscar dados para esse cara aqui. Então, a gente vai fazer uma busca na nossa API. Nós vamos importar o fetch revenue dos nossos dados e chamar ela nos nossos componentes. Antigamente, no Next.js, a gente tinha que fazer aqui uma sync await get serve side props, né? No React, a gente faz aqui dentro de um
use effect. Aqui no Next não, a gente transforma essa função em async, ó, e já chama aqui, porque ela é uma função assíncrona. Claro que isso só pode fazer no server component. Não. No client vai quebrar, com certeza. Tá bom? Aqui a gente vai importar esse cara aqui, ó, que é o nosso fetch. E aqui a gente vai chamar essa função. Copiar melhor que a gente... Beleza, revenue tá aqui. Então, se a gente comentar essa linha aqui, vamos voltar. E agora o nosso componente aqui, a gente vai comentar ele. Comenta esse revenue card, que ele vem aqui desse nosso componente aqui. Então, a gente vai comentar esse cara aqui, ó. Descomentar ele. Se a gente vir aqui na nossa aplicação e dar um refresh, não veio dados. Por que não veio dados? Revenue charge, beleza. Era para vir algum dados aqui, né? Com certeza. Check localhost should be able to see a chart that uses event data. Vamos ver aqui. Eu não entendi o porquê que ele não carregou nenhum dados aqui. Será que ele não tem nenhum dado aqui? Deixa eu só tirar essa dúvida aí, boys. Eu fiquei bugado agora aqui. Sinceramente, fiquei bugado. Deixa eu entender aqui o porquê que esse cara aqui... Revenues... Ah, tem que descomentar aqui, né, pô? Por isso que não vai aparecer nada lá. A gente tem que descomentar aqui esse cara. This component is representation only. Beleza. Aqui tá tudo comentado. This component is presentation only. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que ele nos fala para fazer. Vamos aqui. O que é pra gente fazer aqui? Tá. There are also 3 components which receive data: card, revenue card, e last invoice. They are currently commented out to prevent the application from erroring. Tá. Então a gente vai fazer primeiro as buscas nas APIs. Tá, a gente compartilhou e vai descomentar esse cara aqui, ó. Revenue chart. Revenue chart. Vamos descomentar esse cara aqui. Beleza? A gente vai descomentar ele. E aqui também a gente vai descomentar esse cara. Descomentar esse cara. Que é pra gente ter alguma coisa aqui, bros. Agora sim.
agora sim, agora ficou chique aqui o negócio. Ó, esse é o nosso cara. Beleza, vamos seguir aqui. A gente já descomentou. Agora vamos fazer o latest invoices, que é esse cara aqui, ó. Instead of sort the latest invoice in memory, you can use SQL query to fetch only the last 5 invoices. For example, this is SQL query for your data.js file. In your page, import the fetch latest invoice function, que é esse cara aqui. A gente vai aqui, latest fetch latest invoice. Essa daqui é a função. Aí a gente vai invocar ela aqui também. A gente vai pegar e invocar ela aqui, ó. Invocar, chamar ela, fazer um invoke. Essa maluca aqui. Beleza? Tá bom, tá pronto. Vamos só abrir lá o SQL. Tá, o SQL tá buscando 5, que é esse cara que ele fez aqui, ó. As 5 últimas. Tá bom. Agora vamos aqui na nossa página. Vamos entender aqui. E latest invoices. Tá buscando as 5 últimas. Então a gente vai comentar aqui o latest invoices. Se a gente voltar lá no nosso app, é para estar assim, as últimas. Os últimos caras. Porém, a gente tem que descomentar esse cara aqui, ó. Tirar esse comments aqui para não dar erro. A gente volta aqui, tá aqui, ó. Beleza? A gente tem esses caras aqui. Show, galera. Tá aqui já nossas últimas atualizações. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte. Tá aqui. Agora, practice fetch data for the card components. Now it's your turn to fetch data for the card components. The card will display the following data: total amount of voice collected, total amount of invoice paid, total number of voice, total number of customers. Again, it may be to fetch all the invoices and customers and use JavaScript to manipulate the data. For example, you could use a point length to get the total number of invoices and customers. Beleza. Isso aqui é JavaScript. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse código aqui e lá na página a gente vai colar ele. Beleza? Aqui é o que a gente vai fazer. A gente vai importar o fetch card data aqui dentro na nossa página, fetch card data, e dentro desse fetch card data aqui, ó, const await fetch card data. A gente tem esses caras aqui, ó, que vai vir esse
esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Show? Pronto. Que são esses caras aqui, ó, que a gente fez. A gente tem que descomentar esses códigos aqui. A gente vai voltar lá na nossa aplicação. É esses daqui, ó. Vai aparecer aqui em cima. Então vai aparecer os pendes coletados, pend total de invoices e o total de customers. Show de bola. A gente vai aqui, tá tudo certinho. Descomentamos esse cara. Beleza? E nosso software tá assim agora. Vamos traduzir para o português que a gente vai ver. No entanto, duas coisas que você precisa estar ciente. As solicitações de dados estão bloqueando umas outras involuntariamente, criando uma cascata de solicitações. Por conta disso daqui, ó. Por padrão, o Next pré-renderiza rotas para melhorar o desempenho, isso é chamado de renderização estática. Portanto, se seus dados forem alterados, isso não será refletido em seu painel. Vamos discutir o número 1 neste capítulo e em seguida examinar detalhadamente o número 2 no próximo capítulo. O que são cascatas de solicitação? Uma cascata refere-se a uma sequência de solicitações de rede que depende da conclusão de solicitação da outra. Cascata é uma árvore de elementos, é pai, filho e vai descendo. Ó. Primeiro ele pegou uma, depois ele fez outra, depois ele fez outra. Existe a sequential e a parallel, que vão fazer paralela e outra sequencial. Uma termina uma, faz outra. No caso de busca de dados, cada solicitação só pode começar quando a solicitação anterior retornar os dados, ou seja, ele faz a revenue, terminou, faz a last invoice, terminou, faz a fetch card. Aí esse é o exemplo que eu falei lá. Ó. Por exemplo, precisamos esperar fetch revenue, a execução antes de fetch latest invoices, começar a executar e assim por diante. Então, a gente espera essa, depois vai para essa e assim por diante. Entendeu? Então, a gente vai chamar essa daqui primeiro, depois essa daqui vai ter que esperar essa acabar. Vamos lá no código. Quando ele renderizar esse componente, ele vai chamar essa, terminou essa, ele vai chamar essa, terminou essa, ele vai chamar essa daqui. Então é assim que mais ou menos ele vai acontecer. Esse padrão não é necessariamente ruim. Pode haver casos em que você queira cachoeiras, que é cascatas, assim. Que é esse sequencial aqui, ó. Se a gente não traduzir, ó, colocar em inglês aqui, ele vai falar de... vai ser um what if false because you want to condition to be satisfied before you make the next request. Aqui para seja satisfeito antes que a próxima, por exemplo, talvez você queira buscar primeiro o ID, as informações do perfil do usuário e tal. Essas aqui são chamadas assíncronas, mais ou menos, que ele está explicando o que ele faz cada uma. Então ele vai buscar uma por vez ou todos ao mesmo tempo. Depois de obter o ID, você pode buscar a lista de amigos. Neste caso, cada solicitação depende dos dados de retorno da outra, tá bom? No entanto, esse comportamento também pode ser não intencional e afetar o desempenho. É hora de fazer um teste. Quando você pode querer usar um padrão cascata? Esse aqui, ó. O padrão cascata, que é... Deixa eu voltar aqui para o português. Que é Waterfall Partner.
ele primeiramente a primeira condição precisa se satisfazer, ou seja, terminar para a gente fazer a próxima. Então, essa é a condição. Isso aqui não é a cascata, isso aqui é essa parallel, que é essa daqui, ó. Esse efeito cascata aqui não é waterfall pattern, não é. Então, a resposta deve ser essa aqui. Agora, parallel data fetching. O que é esse cara aqui? O parallel data fetching ele vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente usa muito esse aqui. Quando a gente tem mais de uma chamada para API, a gente faz esse promise.all aqui, que ele vai executar esses caras aqui, ó, né? Todas elas, e vai voltar para nós uma promise, ou seja, ele executa essa, executa essa, executa essa, em paralelo. Então, aqui ele fala, se a gente for traduzir aqui de novo para o português, parallel data fetching. É uma maneira comum de evitar cascata e iniciar todas as solicitações de dados ao mesmo tempo, em paralelo, que é esse exemplo que ele citou aqui, ó, esse paralelo. Aquela primeira é sequential e essa é paralelo. Aí a gente vai voltar lá para a gente ver. Beleza, aqui. Em JavaScript, você pode usar o promise.all. Esse cara é muito usado, usa mais ele. Ou esse outro aqui, ao settle. E funções para iniciar todas as promessas ao mesmo tempo. Por exemplo, em data, nós estamos usando promise.all na flashcard data function. Usando esse padrão, você pode começar a executar todas as buscas de dados ao mesmo tempo, o que pode levar a ganhos de desempenho. Use um padrão JavaScript nativo que pode ser aplicado a qualquer biblioteca ou estrutura. Entretanto, é uma desvantagem confiar apenas nesse padrão JavaScript, o que acontece se uma solicitação de dados for mais lenta que todas as outras. Ou seja, se vamos supor, exemplo, que essa nossa solicitação aqui, por exemplo, ela demore mais do que essas duas. Então, essas duas demorou, por exemplo, aí meio segundo cada uma para fazer, e essa demorou 3 segundos. Então, essas daqui vai ser acumulado esses 3 segundos. Vamos supor que em vez de cada uma durar 2 segundos cada uma, por exemplo, 1 segundo cada uma, essas duas durou 1 segundo e essa durou 2 segundos. Então, essa daqui vai atrasar essas outras. Beleza? Enquanto há uma desvantagem, confiar, beleza, que ele está falando que todas vão ficar lentas. Renderização estática e dinâmica. Beleza, acabamos o capítulo. Teve muito conceitos aqui depois, quando você estiver seguindo aí o tutorial, é bom você ir lendo aqui essas partes, é legal, interessante ler essas partes aqui. Beleza? Teve muita explicação, traduz aqui para o português e já era. A tradução tá bem boa aqui. Show de bola. É isso aí.